Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, uma ótima manhã de quarta-feira para você, agora às 6h35, começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Agora em Mineiros faz 20 graus, a máxima prevista para essa quarta-feira pode chegar até os 29 graus. Será um dia de sol com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo deve ficar firme segundo a previsão do Clima Tempo. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Tentativa de homicídio é registrada no setor Manuel Abrão, em Mineiros, no fim da manhã dessa terça-feira. IPVA, veja até quando dá para pagar com desconto aqui em Goiás. Mega Sena acumula, prêmio vai a 35 milhões de reais. 7 em cada 10 que morrem no trânsito no estado são homens, é o que diz o Detran. CBF divulga a tabela detalhada das 8 primeiras rodadas do Brasileirão. Essas e outras notícias você confere a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Ontem, dia 13 de janeiro, completou-se um ano da vigência da lei federal que restringiu o uso de celulares nas escolas. A legislação visa reduzir distrações no ambiente escolar, priorizar o engajamento em atividades pedagógicas e coibir o uso inadequado de dispositivos eletrônicos por alunos. O Ministério da Educação vai fazer uma pesquisa nacional no primeiro semestre desse ano para analisar os desdobramentos da lei. O objetivo é compreender como a norma vem sendo adotada nos diferentes sistemas de ensino e quais são seus efeitos no ambiente de sala de aula. O ministro da Educação, Camilo Santana, avalia que a restrição do uso de celulares tem sido benéfica para os alunos. O brasileiro passa em média 9 horas e 13 minutos em frente a uma tela. Somos o segundo país do mundo que fica o maior tempo na frente da tela. Isso é um prejuízo muito grande para crianças e adolescentes, causando ansiedade, déficit de atenção, transtornos e também distúrbios mentais, foi o que comentou o ministro. A lei foi instituída em um contexto de crescente preocupação com os efeitos do uso excessivo e desregulado de celulares no ambiente escolar. Dados do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes mostraram que 80% dos estudantes brasileiros disseram se distrair e ter dificuldades de concentração nas aulas de matemática em função do aparelho celular. Aluno do ensino médio, Nicolas Lima, de 15 anos, teve um pouco de resistência à mudança, mas viu vantagens em uma vida com menos telas. E o licenciamento de carros e veículos comerciais leves, como picapes e furgões, deve crescer cerca de 3% nesse ano, com a venda de mais de 2.600.000 unidades, projeta a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. No ano passado, a venda de automóveis e veículos comerciais novos teve um desempenho positivo, com aumento de 2,58% em relação ao ano anterior, com 2.500.000 unidades comercializadas. Quando se soma resultados esperados para os segmentos de caminhões e ônibus, a expectativa para esse ano é de crescimento de 3,02%, com quase 2.800.000 unidades vendidas. No ano passado, todos os segmentos somados, automóveis, veículos leves, ônibus e caminhões, cresceram cerca de 2%, com licenciamento de 2.700.000 unidades. Mudando de assunto, falando da Mega Sena, nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.959, que foi realizado ontem, terça-feira. O prêmio agora acumulou, está estimado em 35 milhões de reais para o próximo sorteio, que já acontece amanhã, dia 15. Confira os números sorteados: 18, 26, 35, 41, 44 e 45. 27 apostas fizeram a quina, vão receber mais de R$58 mil cada.
Outras 1.880 apostas fizeram a quadra e vão embolsar cerca de R$ 1.380. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 6. E uma análise mostra que a reforma tributária pode impactar na compra, venda e também locações de imóveis. Quem vai falar sobre esse assunto é a Natália Lima. A reforma tributária também deve impactar significativamente o mercado imobiliário, alterando a tributação de vendas, aluguéis e construções, com mudanças que incluem a criação do IBS e CBS, regimes especiais para imóveis populares e incorporadoras e a necessidade de adaptação por parte de todos os agentes do setor. O diretor de Pesquisas e Estatísticas da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário em Goiás, Credson Batista, destaca que os efeitos são progressivos e as principais mudanças envolvem um novo imposto sobre valor agregado, com impactos na tributação de pessoas físicas e jurídicas. O primeiro ponto é que nós, com essa alteração, teremos um aumento efetivo na carga de impostos pagos pelo setor. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção estima que, a depender do valor do imóvel, esse impacto pode ser de 15% na carga tributária até 50%, mesmo com os redutores da alíquota aprovado pelo governo, né? Lembrando que para a venda de imóveis, esses redutores são de 50%, enquanto para os aluguéis o redutor é de 70%. Além, né, do aumento da carga efetiva, nós também teremos um aumento da complexidade para a apuração dos impostos na cadeia. Embora a intenção seja não elevar a carga média geral, focando em progressividade e simplificação, com impactos variando por tipos de imóvel e uso, a mudança, segundo o Credson, pode gerar custos adicionais. Atualmente a nossa alíquota é de 4%, no imóvel de 500 mil, nós teríamos, então, aproximadamente aí 20 mil de impostos, nós vamos ter um aumento na veia, na cabeça, de pelo menos 10% nesse valor com relação aos tributos. Isso com relação à lei atual, mas com a transição, esse aumento pode chegar até 50%. A reforma tributária também vai gerar mudanças significativas para os aluguéis. Natália Lima, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h42. Os proprietários de veículos em Goiás têm até o dia 15 de janeiro, ou seja, amanhã, quinta-feira, para pagar o IPVA 2026 à vista com desconto de 8%, independente do fim da placa. O calendário que foi divulgado pela Secretaria da Economia mantém o benefício já adotado em anos anteriores. Além desse desconto à vista, o contribuinte pode obter abatimento adicional de 5% a 10% ao participar do programa Nota Fiscal Goiana, somando vantagens no valor final do imposto. Para quem optar pelo parcelamento, a primeira parcela também vai vencer no dia 15 de janeiro. A principal novidade desse ano é a possibilidade de parcelar a taxa de licenciamento anual do veículo em até 10 vezes, juntamente com o IPVA. O calendário também preserva a opção de pagamento em parcela única, sem desconto no segundo semestre do ano. Veículos com placas de finais 1 e 2 têm vencimento em 15 de setembro, enquanto com final 3 a 0 vencem no dia 15 de outubro. Com isso, o parcelamento pode ser feito em até 9 vezes para placas 1 e 2 e 10 vezes para as demais. Para emitir o boleto ou documento único de arrecadação, o contribuinte deve acessar o portal Expresso, o site do Detran GO ou até mesmo o aplicativo Detran GO ON, selecionar o serviço Consultar Veículo, IPVA, Multas e CRLV e seguir as instruções. O atendimento também pode ser realizado presencialmente em uma unidade VaptVupt. Aqui no estado, o número de homens mortos no trânsito representam mais de 68%, enquanto as mulheres corresponderam a 31,9%, comparado entre os 2 últimos anos. Em 2024, 704 homens foram mortos no trânsito e 317 mulheres foram vítimas do mesmo dado. Já em 2025, o número de homens vítimas fatais foram de 618 e mulheres 290. Os dados são do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás. Segundo os números consolidados, o total de acidentes de trânsito permaneceu praticamente estável.
Em 2024, foram registrados 100.977 acidentes, enquanto que em 2025 o número foi de 100.917, o que representa uma variação negativa muito baixa. Em 2023, foram registrados 102.930 acidentes. Segundo o presidente do Detran, delegado Valdir, o excesso de velocidade, a combinação de álcool e direção e também o uso de celular ao volante e ultrapassagens em locais proibidos estão entre as principais causas de acidentes com vítimas. O Instituto Mauro Borges, que é do governo de Goiás, conquistou o primeiro lugar no ranking nacional de projeções fiscais das contas públicas. Quem vai falar sobre essa boa notícia é o repórter Rafael Mesquita. O Instituto Mauro Borges fez a projeção fiscal do governo federal entre junho e novembro do ano passado. Foi avaliada a diferença entre receitas e despesas do governo. Na prática, o levantamento indica o valor necessário para cobrir os gastos do período. O superintendente do Instituto, Sávio da Costa, afirma que o primeiro lugar no ranking é a prova da qualidade do trabalho feito. O reconhecimento, ele vem para atestar a nossa competência técnica, né? Porque aparecer em um ranking como esse, superando grandes bancos como BTG e Santander, eu acho que mostra que nós estamos no caminho certo, seguindo as melhores práticas internacionais, as melhores práticas técnicas para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível. O Prisma Fiscal é um ranking de referência nacional para o acompanhamento das expectativas fiscais do governo federal. O Instituto Mauro Borges venceu a variável resultado nominal do governo central. A intenção do trabalho realizado é contribuir com o planejamento de políticas públicas. Quando nós fazemos as projeções do PIB, da inflação, do resultado nominal do governo central nesse caso, nós conseguimos dar ao governo, aos demais órgãos, às secretarias, um cenário para que eles saibam mais ou menos o que vai acontecer no próximo ano ou daqui a 2 anos. Então você consegue ter um direcionamento sobre para onde vai a sua receita, para onde vai a sua despesa. E quando você planeja, você consegue atingir muito melhor seus objetivos. O Instituto Mauro Borges existe desde 2012, com o objetivo de produzir informações técnicas sobre aspectos sociais, econômicos, territoriais e geográficos do Estado. A intenção é contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de Goiás, inclusive auxiliando na avaliação e monitoramento de políticas públicas. Para o assessor executivo do Instituto, Evânio Marques, o investimento na contratação de profissionais capacitados tem feito a diferença do trabalho feito nos últimos anos pelo órgão estadual. A gente tem trazido mais pessoas para trabalhar com a gente nesse sentido e melhorar esse corpo técnico e melhorar, consequentemente, nossas projeções, nossos estudos, nossas análises. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Horas e 48 minutos. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o goleiro Everton já aceitou a proposta do Grêmio e agora pressiona o Palmeiras para conseguir a liberação. Aos 38 anos de idade, o experiente arqueiro tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2026, mas perdeu espaço recentemente e deixou de ser titular absoluto. O Everton chegou ao Palmeiras em 2018 e construiu uma trajetória histórica. Até o momento, ele soma 448 partidas com a camisa alviverde e é um dos nomes mais vitoriosos da era recente do clube. O Verdão, inclusive, conta também com Marcelo Lomba, que renovou o contrato recentemente e aparece como opção no elenco. Pelo Palmeiras, o Everton conquistou 2 títulos da Copa Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, 3 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e 4 paulistas, empilhando taças e se consolidando como um dos grandes goleiros da história do clube. E os times voltam a campo para as partidas dos campeonatos estaduais. Quem vai trazer um balanço dessas partidas, dessas rodadas, é o Eduardo Amaral. As partidas dos estaduais foram retomadas nesta terça-feira em todo o país. Pela segunda rodada do Campeonato Baiano, o Vitória foi até o estádio Pituaçu, em Salvador, para encarar o Jacuipense.
Os times fizeram um primeiro tempo de pouca criatividade e poucas jogadas ofensivas. O Vitória entrou pressionado pelo empate sem gols na estreia do campeonato. Já o Jacuipense precisava se recuperar da derrota na primeira rodada. Mas mesmo assim, as duas equipes terminaram o jogo em 0-0 em uma partida pouco movimentada. Antes do começo do jogo, em entrevista concedida à beira do gramado, o técnico do Vitória, Rodrigo Chagas, falou sobre a estreia no ano e este começo de trabalho na construção de um time para toda a temporada. Com investimentos de 14 milhões de reais, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, promoveu 139 feiras agrícolas ao longo de 2025. Resultado do aporte estatal foi um retorno de vendas acima de 46 milhões de reais de produtos da agricultura familiar. Um dos destaques do ano foi o pavilhão da agricultura familiar da Expo Inter, que apenas durante os 9 dias de evento reuniu 456 expositores de 196 municípios do estado. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h51. Ações do Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás reduz a criminalidade na zona rural do estado. Quem vai trazer essa informação é a Manoele Winder. Em 2025, o Batalhão Rural atuou fortemente no combate ao crime rural aqui no estado de Goiás. Os números mostram a redução dos crimes, principalmente furtos e roubos. Nós tivemos uma redução muito grande nos crimes de roubo e furto no ano de 2025. Furto, nós conseguimos reduzir 19%, o crime de roubo foi reduzido em 28%, tivemos aí mais de 300 foragidos que foram recapturados, mais de 106 armas de fogo retiradas de circulação na zona rural. Ações como essa têm feito com que o homem do campo se sinta mais seguro e tem deixado a Polícia Militar mais próximo do homem em qualquer lugar na zona rural do estado de Goiás. De 2019 para cá, ano em que o batalhão foi criado aqui em Goiás, os crimes de furto e roubo reduziram em 84%. O que a gente percebe é que o governo do estado agiu acertadamente ao criar o batalhão e também o comando da instituição. Hoje o batalhão criou um canal direto de comunicação com a população, onde o produtor rural pode não só fazer ligações, como também enviar mensagens de WhatsApp para acionar uma viatura ou realizar uma denúncia. Nós temos uma central de atendimento. O cidadão pode entrar em contato conosco pelo número 99631 4340. Nós temos atendimento nesse telefone 24 horas por dia, também recebemos mensagens. Caso a pessoa não consiga fazer uma ligação, ele pode encaminhar uma mensagem via aplicativo WhatsApp, que será muito bem atendido pela Polícia Militar e pelo Batalhão Rural. Emanuele Winder, da Agência Brasil Central. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Eu estou tentando pesquisar para saber como vai funcionar uma nova tarifa imposta por Trump para quem tiver relações comerciais, econômicas com o Irã, que está matando gente. E prometeu enforcar o primeiro já nesta quarta-feira. O Brasil tem relações econômicas com o Irã e num recente encontro, agora faz uns 3 ou 4 dias, dos dois chanceleres, eles trocaram uma nota dizendo que tem que se aproximar ainda mais nas suas relações. O que foi, para mim, ficou muito estranho, porque é um péssimo momento para o governo brasileiro estreitar relações com a República Teocrática Islâmica do Irã, né? Um momento que está matando gente. 25% de tarifa será aplicada nas importações americanas de países que tiverem relações econômicas com o Irã. O Brasil vende para o Irã milho, soja e açúcar. E compra do Irã ureia, uva seca e pistache. Provavelmente eu tenho comido pistache iraniano, embora prefira o turco. Pois é. Bom, por falar nisso, né, relações, tem um navio hospital da Marinha Chinesa
atracado no pier da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, desde o dia 8, vai ficar até quinta-feira, até agora, né? Até amanhã. E, segundo o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, estava prestando assistência médica à população. Tem uma nota do consulado que diz que é um intercâmbio de conhecimentos, treinamentos conjuntos e atividades culturais. Mas o Conselho Regional de Medicina, de qualquer maneira, pediu esclarecimentos para a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. No momento em que eu estou gravando isso, eu ainda não tinha conhecimento, ainda não havia resposta, esclarecimento do Ministério da Saúde. Mas eu falei em política externa brasileira. Vejam só, sábado vai ter um grande encontro em Assunção. Lula não vai. Vai estar Milei, o Santiago Peña, que preside o Mercosul, recebeu de Lula, e o uruguaio, o Yamandu Orsi. Os ministros de Relações Exteriores dos países do Mercosul vão assinar a parte do Mercosul no acordo econômico com a União Europeia. Acordo esse que precisa ainda do Parlamento Europeu aprovar e dos legislativos de Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai aprovarem também. Mas Lula não vai. A imprensa argentina está dizendo que Lula não vai porque Lula ficou enojado, ficou incomodado com a postagem de Milei, que pôs um discurso saudando a captura de Maduro, mas entremeando imagens de Lula com Maduro, né, e Lula incomodado com a prisão de Maduro. Lula não gostou e não vai para não se encontrar com Milei, que de lá, no dia seguinte, domingo, já voa para Davos, na Suíça, para esse encontro anual de economia do mundo. A nossa política externa está sendo feita na base de emoções ideológicas. Eu tenho saudade do pragmatismo responsável que pontuou tanto o Brasil por tanto tempo, né? Que reatou com a China, foi o primeiro a reconhecer o governo socialista de Angola, sem nenhum problema, né? Rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, sem nenhum problema, né? Porque era do interesse brasileiro. Bom, e só para encerrar, né, fica aqui o registro, todo mundo já sabe, o substituto de Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública vai ser o advogado-geral da Petrobras. É um baiano, Wellington César Lima e Silva, trabalhou rapidamente com Dilma no Ministério da Justiça, tem o apoio da bancada baiana do PT, do Jacques Wagner, do Rui Costa, né? E provavelmente já vai assumir, vai tomar posse logo. Eu não sei que experiência ele tem em segurança pública, porque se chama Ministério da Justiça, mas não tem nada a ver com justiça, não. Devia se chamar Ministério do Interior, só que Ministério da Justiça é o mais antigo, então tradicionalmente ficou o nome, mas na verdade é o Ministério da Segurança Pública, que pela Constituição, segurança pública mesmo, na federação, é atribuição dos Estados Federados. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h04, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. Um avião da Marinha dos Estados Unidos sobrevoou uma área próxima à costa do Irã na madrugada dessa quarta-feira do horário local, noite de ontem no horário de Brasília. Segundo o site de monitoramento Flight Radar, a aeronave de modelo Northrop Grumman MQ-4C partiu de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e segue um trajeto próximo da costa sul do país.
Esse modelo de aeronave não é tripulado e funciona para operações de vigilância. Segundo o site da empresa responsável pela sua produção, o modelo detecta, rastreia e classifica objetos de forma rápida e segura ao voar mais alto, por mais tempo e com maior eficiência, compartilhando os dados rapidamente para viabilizar a coordenação militar. Mais cedo, nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país vai adotar medidas muito duras caso o Irã comece a enforcar manifestantes. A declaração foi dada em entrevista à CBS News ao comentar relatos de que o regime iraniano planeja executar um jovem que participou de atos contra o governo. A organização humanitária curdo-iraniana Heng Hall afirmou mais cedo que Erfan Soltani, de 26 anos, será enforcado nesta quarta-feira, após ter sido detido durante um protesto contra o regime do governo vigente. Segundo a entidade, as autoridades iranianas informaram à família que a sentença de morte é definitiva. A família diz que Soltani foi preso em casa na última quinta-feira e não teve direito a advogado. Na entrevista, Trump disse não ter conhecimento da decisão de executar manifestantes, mas fez um alerta ao ser informado sobre relatos. Vamos tomar medidas muito duras se fizerem esse tipo de coisa, foi o que comentou ele. Transmissão de cargo da reitoria da Universidade Federal de Goiás para a gestão 2026-2030 é oficializada. Quem vai trazer os detalhes do evento é Igor Rodrigues. Foi realizada nesta segunda-feira a assinatura do termo de transmissão de cargo da reitoria da Universidade Federal de Goiás, UFG, para a gestão 2026-2030. Sandra Mara Matias Chaves assumiu o cargo de reitora depois de ter sido nomeada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em novembro. Camila Cardoso Caixeta será nomeada vice-reitora a partir de 21 de janeiro. Ambas venceram a consulta à comunidade acadêmica, realizada em junho do ano passado. A nova reitora disse que o tripé ensino, pesquisa e extensão seguirá sendo a base, reforçando que as universidades públicas oferecem respostas concretas aos problemas mais urgentes da população. Ela afirmou que a gestão será baseada em 5 pilares: diálogo, acolhimento, respeito, ética e transparência. A nova reitora declarou que a gestão terá a tarefa de fortalecer os canais de decisão coletiva e conduzir a UFG de forma aberta ao diálogo. Entre as prioridades da nova gestão estão a captação de mais recursos para modernizar a infraestrutura, o fortalecimento do ensino de graduação e de pós-graduação, além do diálogo permanente com direções de unidades e setores administrativos. Outro foco, segundo a reitora, será o bem-estar universitário, com atenção especial à saúde mental e ao programa Universidade Saudável. Ela também pretende avançar nas políticas de inclusão e permanência estudantil, buscando ampliar os recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil, PENAS. A consulta que indicou o nome de Sandra Mara contou com a participação de professores, técnicos administrativos e estudantes dos campos da UFG. Segundo o documento divulgado pela universidade, a chapa formada por Sandra Mara e Camila venceu a disputa com 3.869 votos, contra 3.595 da chapa concorrente, liderada pela professora Carla Emanuele. Ao todo, foram registrados cerca de 7.560 votos, incluindo brancos e nulos. A divisão dos votos ficou equilibrada. Sandra Mara recebeu mais apoio dos professores, enquanto a chapa de Carla Emanuele Ribeiro, Ora, teve maior votação entre estudantes e técnicos administrativos. Igor Rodrigues, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h09. A criação de bases aéreas policiais em Goiás foi anunciada pelo governador Ronaldo Caiado durante a entrega de novos equipamentos para a segurança pública do estado. A iniciativa prevê a instalação de 2 estruturas aéreas estratégicas, com foco em ampliar o alcance das operações policiais, reduzir o tempo de resposta e reforçar o combate à criminalidade em diferentes regiões goianas. O anúncio foi feito na segunda-feira durante uma cerimônia realizada na Praça Cívica em Goiânia, quando o governo estadual
Federal entregou 4 novos helicópteros às forças de segurança. As aeronaves, segundo o executivo, já estão em operação desde dezembro de 2025 e passam a dobrar a frota aérea utilizada pelos policiais em Goiás. Segundo Ronaldo Caiado, a proposta de descentralização das aeronaves permitirá que cada base aérea tenha uma área de atuação específica, garantindo mais agilidade em ocorrências de maior complexidade. A medida deve beneficiar principalmente regiões rurais, rodovias e locais de difícil acesso. O investimento total supera 135 milhões de reais e foi viabilizado com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Os helicópteros serão utilizados pela Polícia Militar, Polícia Civil e pelo Serviço Aéreo do Estado de Goiás, responsável pela gestão da frota e pelo apoio a operações policiais. A Polícia Militar desmantelou uma clínica de reabilitação clandestina na noite de ontem em Aparecida de Goiânia. No local, havia cerca de 30 internos com idade entre 20 a 50 anos que relataram alimentação inadequada e agressões, sendo constatada a existência de maus tratos. A ação teve início após um casal furtar os móveis de uma chácara alugada. Com as investigações, as equipes encontraram a clínica irregular que seria desse casal e foi lá que diversos objetos levados da chácara foram encontrados. Contudo, o trabalho policial foi além após entrarem nas dependências da clínica. Os agentes classificaram as condições do local como insalubres, com um ambiente inadequado para a permanência humana, ausência de higiene básica e estrutura incompatível com atividades voltadas à saúde ou à reabilitação. Os internos também relataram alimentação inadequada e administração irregular de medicamentos. Segundo a polícia, 3 das vítimas relataram terem sofrido agressões físicas e psicológicas, além de tratamento considerado degradante. Havia um funcionário que trabalhava no local, mas ele não foi preso e nem identificado. O casal responsável pela clínica e pelos furtos foram conduzidos à central de flagrante. Durante a verificação, os policiais constataram que o local não possuía qualquer autorização e nem documento de funcionamento. Em Goiânia, o prefeito Sandro Mabel negou conflito sobre a reestruturação da CMTC. Quem vai trazer os detalhes desse conflito é Igor Rodrigues. O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, negou que haja brigas em torno do projeto de reestruturação do modelo de gestão do transporte coletivo aprovado pela Assembleia Legislativa de Goiás no ano passado. No entanto, afirmou que uma pessoa foi designada para analisar a situação. O gestor disse que a questão estrutural do sistema está sendo observada e analisada. Ele também afirmou que não há brigas com o governador Ronaldo Caiado. Pelo projeto aprovado na Alego, a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, CMTC, deixou de ser um órgão da Prefeitura de Goiânia e passou a ser um órgão do governo estadual. Com a mudança, a indicação do diretor-presidente da CMTC passou a ser de competência exclusiva do governador. Nós temos que ter sim uma gratidão, é um legado que ele deixa, logicamente, o mesmo dinheiro que o Estado sempre colocou, a Prefeitura de Goiânia colocou um dinheiro igual. Exato. A questão estrutural nós estamos observando, estamos analisando, chamamos uma pessoa técnica para poder analisar. Agora, o sentimento meu com o governador, não existe briga nessas histórias, é um sentimento que nós temos que trazer dentro da legalidade. Então, eu tenho aí o maior respeito pelo governador e, sobretudo, nessa área de transporte coletivo. Na semana passada, o governador Ronaldo Caiado afirmou que não iria interferir em uma eventual judicialização sobre o tema, mencionada por Sandro Mabel. Na ocasião, o governador disse que tem mantido conversas com o prefeito e afirmou que quem investe mais tem maior representação no conselho e, consequentemente, maior participação nas decisões. O governador também comentou que deveria haver gratidão e não discórdia sobre o assunto. Sandro Mabel negou que haja atrasos nos repasses do subsídio do transporte coletivo, como alega a empresa Rápido Araguaia. A concessionária usou esse argumento para justificar o atraso no pagamento do salário dos motoristas referente ao mês de dezembro. O prefeito afirmou que os pagamentos estão em dia e disse que recebeu dívidas da gestão anterior que já teriam sido quitadas.
Não é verdade isso. A Prefeitura de Goiânia tem pago estritamente em dia os seus compromissos, que estavam combinados. Os compromissos que não estavam ainda definidos, que nós, prefeitos novos, pegamos um impacto de quase 40% no custo que a Prefeitura tiveram que arcar. Não existia dinheiro para isso, não existia forma de se fazer isso. Então hoje, eu peguei quase 6 meses de atraso do Rogério Cruz no transporte coletivo. Isso representa quase 200 milhões de reais que nós fomos pagando e pagamos tudo. Nesta segunda-feira, o governador Ronaldo Caiado também comentou sobre o atraso do repasse do subsídio e disse que a resposta cabe às prefeituras. Neste momento, acho que você tem que perguntar aos prefeitos, né? O Estado está tudo em dia. Na verdade, eu acho que eu não sou a pessoa ideal para responder essa pergunta. Eu acho que essa pergunta deve ser respondida por aqueles que realmente estão ali a pagar esse restante do transporte. O sindicato que representa os motoristas da região metropolitana da capital divulgou um vídeo afirmando ter chegado a um acordo com a empresa Rápido Araguaia para que o pagamento dos salários fosse feito na segunda-feira. Igor Rodrigues, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h15. Segundo o reforço do Flamengo para esse ano de 2026, Andreu desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim para fazer exames médicos e assinar por 4 temporadas com o clube da Gávea. O goleiro de 24 anos passou pelos jornalistas com um dos filhos no colo e não parou para dar entrevistas. A chegada de Andreu é uma reposição à saída de Matheus Cunha, que foi para o Cruzeiro. A diretoria buscava uma sombra para Rossi desde que foi notificada sobre o pré-contrato de Cunha com o clube mineiro há 6 meses. A priorização da posição, inclusive, foi confirmada por José Boto na apresentação oficial de Vitão. Andreu tem 1,89 m de altura e possuía contrato até junho de 2026 com o Gil Vicente, o que permitiria assinar um pré-contrato para chegar sem custos em julho. Só que o Flamengo quis a liberação imediata e pagou 1,5 milhão de euros, cerca de 9.400.000 reais. O clube português manteve 10% de uma possível venda futura. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h19. O programa ProBem abre inscrições para 5.000 bolsistas universitárias aqui em Goiás. Quem vai falar sobre o assunto e sobre o processo de inscrição é o Simval Lopes. Novos beneficiários do Programa Universitário do Bem, o ProBem, têm até o dia 23 de janeiro para fazer as inscrições. Os cadastros deverão ser realizados exclusivamente no site ovg.org.br/probem. São 5.000 bolsas de estudo, sendo 1.250 integrais e 3.750 parciais, destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade social de todas as regiões do estado. Para concorrer, o estudante precisa obrigatoriamente estar inscrito no CAD único. Além disso, deve residir em Goiás, estar em curso de graduação presencial cadastrado no ProBem, não possuir diploma superior e estar na primeira graduação. Desde 2019, o programa já concedeu 53.472 bolsas, ampliando o acesso ao ensino superior para moradores de 239 municípios goianos. As bolsas integrais do ProBem podem chegar a 100% do valor da mensalidade da faculdade, com teto de R$ 1.500 para cursos gerais e prioritários, e ainda de R$ 5.800 para medicina e odontologia. Já as bolsas parciais cobrem 50% da mensalidade, limitadas a R$ 650 para cursos gerais e prioritários e R$ 2.900 para medicina e odontologia. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h28, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale. Uma pesquisa do Procon mostra que o material escolar tem grande variação de preço e é preciso pesquisar antes de fazer as compras. Quem vai trazer os detalhes e também as dicas é o repórter Simval Lopes. Em janeiro, muitos pais e responsáveis procuram as papelarias para comprar material escolar.
Uma pesquisa do Procon Goiás mostrou diferenças expressivas de preços em papelarias da capital. Foram avaliados 73 itens em 14 estabelecimentos de Goiânia. A maior variação encontrada passou de 800%. Com um lápis preto, o item foi vendido de 80 centavos a R$ 7,30. As colas também tiveram grande oscilação, sendo encontradas de R$ 1,50 a R$ 11,50. A pesquisa identificou grande variação no preço de itens simples, como borrachas e lapiseiras. O Procon Goiás também comparou os preços entre 2025 e 2026. Alguns produtos ficaram mais baratos. O caderno espiral de 10 matérias caiu de R$ 15 para R$ 8,00. Segundo o Procon, uma boa estratégia para economizar é comprar em grupos, o que pode trazer descontos e ainda é possível reaproveitar materiais do ano anterior. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a cobrança de materiais de uso coletivo. As escolas também não podem exigir marca, modelo ou local de compra. A pesquisa completa está disponível no site goiás.gov.br/Procon. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30. Um jovem de 23 anos foi parar atrás das grades depois de furtar 2 aparelhos celulares em um prédio de luxo no Jardim Goiás, em Goiânia. A prisão aconteceu na terça-feira ontem, após a Polícia Militar ser informada de que um homem estaria tentando vender dispositivos da marca iPhone sem nota fiscal em um camelódromo da capital. A corporação já procurava pelo suspeito, que praticou o crime no estacionamento do Metropolitan Mall. O homem teve acesso ao local por prestar serviços ao prédio, sendo funcionário de uma empresa terceirizada, segundo a Polícia Militar. A APM chegou até o jovem por meio dos próprios lojistas, que estranharam o valor ofertado pelo investigado. Cada iPhone é avaliado em mais de R$10 mil. Durante a abordagem, o jovem confessou o furto e deu detalhes aonde havia escondido os aparelhos. Os celulares foram encontrados pela equipe embaixo da pia do banheiro, ainda dentro da caixa, conforme a APM. O suspeito foi autuado em flagrante por furto e então encaminhado à Central Geral de Flagrantes. Os aparelhos, por outro lado, foram devolvidos ao proprietário. E um caso inusitado chamou a atenção no centro goiano. Um homem foi preso suspeito de tentar matar o próprio amigo após jogar a vítima de uma ponte em Barro Alto, que fica na região central do estado. O caso chamou a atenção da Polícia Civil pelo fato do investigado, de 28 anos, ter ajudado inclusive nas buscas pelo amigo, tendo atuado ativamente no resgate da vítima. Em entrevista, o delegado Marco Antônio explicou que o suspeito e a vítima, de 34 anos, estavam consumindo bebidas alcoólicas em comemoração ao Ano Novo no momento do crime, que foi praticado no último dia 1º. A prisão aconteceu ontem, em Goianésia. Imagens cedidas pela polícia mostram o investigado ajudando populares a retirar o amigo do lago. O delegado acredita que a vítima tenha sido agredida violentamente antes da queda, visto que foi encontrada desacordada com ferimentos graves na região da cabeça. O fato teria impedido qualquer tipo de reação ou defesa. Antes do crime, os 2 homens teriam protagonizado uma discussão em uma adega próxima à ponte, tendo se afastado do grupo com quem estavam. Minutos depois, o suspeito retornou sozinho e indicou o local onde a vítima poderia ser encontrada, de acordo com o delegado. Ele também teria confessado a tentativa de homicídio aos conhecidos. Marco diz que a vítima permaneceu internada em estado gravíssimo desde o dia do crime, que foi no dia 1º, sendo necessário cuidados intensivos em um hospital da região. Depois de apresentar melhora, o homem recebeu alta da unidade de terapia intensiva nesta segunda-feira, dia 12. Apesar da evolução clínica, o quadro ainda inspira cuidados e exige acompanhamento médico contínuo. O Aluguel Social, que é um programa do governo de Goiás, apoia mulheres vítimas de violência doméstica. Quem vai trazer as informações é Tiago Costa.
O governo de Goiás convocou 52 mulheres vítimas de violência doméstica para receber o benefício aluguel social. As convocadas moram em 32 municípios do estado. Em 2025, o programa atendeu 673 mulheres e crianças em situação de violência doméstica. Segundo a Agência Goiana de Habitação, o aumento é resultado da ampliação do atendimento iniciada no ano passado. Este ano, a expectativa do governo é consolidar o aluguel social como uma política pública de apoio às mulheres em situação de violência doméstica. Essa é a primeira lista de chamamento de 2026. As selecionadas precisam enviar declaração de aceitação para começar a receber o benefício. O prazo é de até 10 dias após a convocação. O procedimento pode ser feito pelo site aluguelsocial.ageab.go.gov.br. Repetindo, aluguelsocial.ageab.go.gov.br ou pelo aplicativo Aluguel Social. De Goiânia, Tiago Costa, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h34. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou ontem a tabela detalhada das 8 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Por conta da mudança no calendário de competições do futebol brasileiro, a competição nacional tem início marcado para o dia 28 de janeiro, uma quarta-feira, dia que receberá 8 partidas. Entre elas, o duelo entre São Paulo e Flamengo. Em 2026, o Brasileirão começa 4 dias antes da Supercopa do Brasil, torneio que abria de forma oficial a temporada no Brasil. Inicialmente, a Série A será disputada apenas às quartas e quintas-feiras, já que acontecerá simultaneamente aos campeonatos estaduais, que se estenderão até março. Já a Série B, que tem os goianos Atlético, Goiás e Vila Nova entre seus participantes, começará apenas no dia 21 de março. Entre os jogos da primeira rodada estão, no dia 28 de janeiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, às 19 horas, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Internacional, Atlético Paranaense, às 19 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Curitiba enfrenta o Red Bull Bragantino, também às 19 horas, no Couto Pereira. Vitória pega o Remo, também às 19 horas, no Barradão. Fluminense vai enfrentar o Grêmio às 19 horas e 30 minutos no Maracanã. O Mirassol pega o Vasco às 20 horas em Mirassol. Chapecoense enfrenta o Santos às 20 horas na Arena Condá. E o São Paulo enfrenta o Flamengo às 21 horas e 30 minutos no Morumbis, na rodada de abertura do Brasileirão. No dia seguinte, dia 29 de janeiro, será a vez de Corinthians enfrentar o Bahia às 20 horas e 30 minutos na Neoquímica Arena. E Botafogo enfrenta o Cruzeiro às 21 horas e 30 minutos no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O governo goiano inicia a entrega de alimentos do Programa de Alimentação de Agricultura. Quem vai trazer os detalhes é Simval Lopes. O governo de Goiás iniciou as entregas dos alimentos adquiridos pelo Programa de Aquisição de Alimentos Estadual, o PAA Goiás 2025. Os produtos são entregues e doados simultaneamente a instituições sociais que atendam pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar em 183 municípios goianos. As entregas, que começaram em dezembro de 2025 e seguem até o primeiro semestre de 2026, são feitas pela Emater Goiás, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Gabinete de Políticas Sociais. Produtos como abacate, mamão formosa, manga, mandioca com casca, cebola, couve, chuchu, além de rosca caseira, pão caseiro, biscoito de queijo e bolo, dentre outros, fazem parte dos alimentos entregues. Ao longo do primeiro semestre de 2026, ainda estão previstas entregas de mais 8 toneladas de alimentos no município. Além da ação social com a entrega dos alimentos, o PAA fortalece a agricultura familiar ao assegurar renda ao pequeno produtor assistido pela Emater e incentiva a permanência no campo.